Olá, amiga. Eu vou desistir de criar conteúdo. Sabe por quê? Porque tô cansada de não ter resultado. Tô cansada de criar e nada acontecer. Eu não ir pra frente, eu não vender o meu devocional, eu não conseguir verdadeiramente, sabe? Até tomar um café aqui pra... Foi isso que eu pensei essa semana. Eu voltei a criar conteúdo esses dias, esses meses atrás, com a intenção de falar da palavra de Deus. E eu tava todo vapor. Sabe? Quando você tá animada mesmo. Mas essa semana me deu uma vontade de desistir de tudo. Apagar a rede social, apagar os vídeos. Sabe? Eu só queria desistir. E o meu devocional de hoje foi sobre isso. Primeiro, eu orei, eu pedi direção de Deus. E sempre tem que pedir direção de Deus. E buscar na palavra o que Ele quer da gente. Às vezes Ele vai responder, às vezes não. Só que eu já tava com meu coração assim, eu vou desistir, eu já não quero mais isso, já tentei muito, já tentei de tudo. Pode ter certeza que eu já tentei de tudo. Sim. E com base na palavra. Sim, você pode criar conteúdo, sim, você pode continuar. Mas o inimigo é tão sujo que ele coloca na nossa mente que não vai dar certo. Porque o resultado não tá vindo. O resultado que a gente cria na nossa cabeça que deveria ser daquele jeito. E eu vou falar pra você que não está tudo bem. Aqui a mente fica assim, desiste. Ninguém quer ver esse conteúdo, não vai dar certo. Por que você tá fazendo ainda isso? Por quê? Até agora, ó, desde 2019 você cria conteúdo. Não importa se era de marketing. Mas não deu certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E fica assim na minha mente. E com palpitação, com crise de ansiedade mesmo, tá? E as redes sociais, elas causam isso na gente. Porque a comparação, porque as pessoas que não estão andando com Deus dá certo, coloca um vídeo aí e bomba no primeiro momento. E viraliza, e acontece, elas começam a vender na internet, mesmo que seja ilegal. Mas a gente que é de carne, a gente tá com Jesus, a gente se compara. Mas a gente sempre volta. A gente sempre volta à realidade, a gente sempre volta a escolher a boa parte. Nem que a gente às vezes deixe as redes sociais, nem que a gente desista, tá? Pode ser o seu caso. Mas não está tudo bem, por quê? Sempre a gente quer uma coisa e Deus quer outra. Por isso que hoje foi bem forte o meu devocional, que o versículo, né? O versículo que eu tirei hoje foi bem assim. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Sim. Esse moderação pode ser equilíbrio também. Às vezes a gente tá querendo fazer. Deus não pediu para fazer tanto, só cumprir de um jeitinho ali, do seu jeitinho. E você tá correndo igual uma louca, tentando agradar os homens, tentando chegar onde aquela pessoa chegou, sendo que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. E depois eu fui lá para 1 Coríntios 7, versículo 23, que casa muito bem com o que eu tô falando aqui. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Sim. A gente muitas vezes tem essa comparação, que é servir demais os homens, mostrar demais aos homens que a gente pode, que a gente consegue, que não sei o que. E sendo que Deus só pediu pra fazer uma coisa simples. Ele pediu pra mim criar conteúdo no YouTube. No YouTube. Vou te falar a estratégia que ele me deu aqui, tá? Talvez ele esteja falando com vocês também. Ele falou: Alessandra, cria conteúdo pro YouTube. E todo conteúdo que você fizer no YouTube, distribua nas suas redes sociais. Tu acredita nisso? Sim, ele falou isso pra mim. E eu tô fazendo? Não. E eu tô obedecendo? Não. E pode ser aí o ponto de virada, porque ainda não deu certo. Porque ele quer que a gente veja que não é do nosso jeito, é do jeito dele, do método dele, da estratégia dele. Porque a gente vê as redes sociais, vídeos mais curtos, dando mais certo, e a gente quer ir por esse caminho, porque a gente quer dar certo, porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer que as coisas aconteçam assim, não é mesmo? E não é assim. Se a gente tá ali, caminhando com Deus,
vai ser do jeito dele. E você pode tentar 10 anos, 7 anos, 8 anos, 20 anos do seu jeito e não vai dar certo. Não vai dar certo. E agora eu vou fazer do jeito dele. Vou fazer do jeito dele, tentar obedecer o máximo possível que eu conseguir. Porque a gente é teimoso, a gente quer fazer do nosso jeito, né? Então, amiga, esse é uma mensagem pra você que tá tentando aí do seu jeito. É pra você que tá achando que do seu jeito vai dar certo. E não vai. E falando bem a verdade pra você, graças a Deus, Ele me deu o dom da criatividade, de criar, de fazer, de tecnologia, essas coisas, sabe? Porque eu sempre gostei disso, de redes sociais, de criar conteúdo mesmo. E Ele até me deu a ideia de fazer, né, o devocional. E tá aqui. É um combo de devocional, onde você que quer constância com Deus, tá ali todo o material disponível. Por exemplo, esse devocional aqui tem lugar para escrever. Eu amo escrever para Deus. E é uma forma de você desabafar também. Se você não tem essa mania de escrever para Deus, tente. Talvez seja isso que tá faltando para você ter algumas respostas, ou até mesmo para você se aliviar. Assim, tá com a alma pesada, tá? Não sabe o que fazer? Escreve uma carta, escreve o que vem no seu coração. E eu fiz esse devocional exatamente para isso, porque eu, quando escrevo, eu me sinto muito melhor. E tem lá, marca a página, tem no meu devocional 365 dias de versículos que eu imprimi. Todo devocional Vida Vitoriosa é imprimível, tá? Mas vale a pena. E você corta, é até um jeito de passar o seu tempo, de ali tá vendo o que você comprou, analisando, lendo, sabe? É muito bom, muito gostoso esse tempo quando eu tava cortando. Quando eu for imprimir, sabe? Eu vou imprimir isso aqui, vai ser maravilhoso. Tipo assim, sabe? E claro que você tem que ter sua Bíblia. O devocional só é uma ferramenta para você ir tendo comunhão, tendo constância, e buscando Deus a todos os dias, toda hora, sabe? É uma ferramenta. Não tô falando que é o mais importante, não. O mais importante é a Bíblia. É muito completo o meu devocional Vida Vitoriosa. E vou deixar aqui o link de uma Bíblia, se você não tem, e o link do meu devocional. Mas voltando ao nosso assunto de querer desistir, se Deus te deu uma direção, faça. E se Ele te deu uma direção de deixar pra lá, não quero mais rede social, não quero mais nada disso, não quero criar conteúdo mais, faça também. Mas busque de verdade se é isso que Ele quer. Porque Ele precisa de gente para falar do nome dEle. A gente precisa estar disposta a fazer isso. Sim, Ele quer pessoas dispostas a fazer e pagar o preço. Porque o resultado não vai vir na primeira semana, o resultado não vai vir quando você quer. É Ele que dá o crescimento nas redes sociais, é Ele que dá o crescimento em tudo. Talvez seja no seu negócio que você escutou Ele falando assim, faz isso, comece isso. É no tempo dEle. E quando a gente entender, você entender que é só no tempo dEle, a gente vai ficar mais tranquila. Mas como é que a gente vai ficar tranquila? Sendo que tem conta pra pagar, tem filho pra sustentar, tem não sei o que. Mas Ele vai prover. Nem que seja de fora, alguém ajudando você. Nem que seja um trabalho melhor pro seu marido. Sabe? Isso. E esse vídeo é pra te lembrar que Deus tá no controle de tudo. Tu acha? Eu acho que vai... Já acabou. Já não tem mais jeito. E tem jeito. Com Deus sempre tem jeito. Ele sempre vai nos dar estratégias de como recomeçar, de como começar algo. E se você tá ansiosa, lance essa ansiedade sobre Ele. Lê o Salmo 91, lê o Salmo 23, não sei, o Salmo que Ele fala pra você ler, o versículo, busque Ele incansavelmente, que Ele vai te responder. E Ele responde no mesmo, assim, no seu dia a dia. Como Ele me respondeu aqui, nesse versículo que eu tirei. Porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. E eu sei que nesse século a ansiedade tá em alta. Tá? Não é as dancinhas, não é as trends, não. É a ansiedade. Porque a gente vê a vida do outro perfeita. A gente vê que o outro é mais perfeito, que a grama do vizinho é perfeita. E a nossa não. A nossa tá aqui no processo, a nossa tá aqui. Ai, meu Deus, não aguento mais. Eu queria que desse certo logo. Ou eu vou desistir. Mas se a gente desistir, a gente não quer saber se vai dar certo ou não.
Às vezes, você precisa só de uma pausa pra restaurar a sua mente, pra, sabe, buscar ele incansavelmente no seu secreto e ele vai te dar o consolo que você precisa. E eu pensei mesmo, amiga, em desistir desse canal. Eu pensei mesmo em desistir das redes sociais, de tudo. Mas ele me deu uma missão de falar do nome dele. E eu vou chegar agora num ponto muito importante. Se você tá cometendo algum pecado, alguma coisa que Deus não gosta e você sabe o que é, arrependa-se. Arrependa-se hoje. E volte-se pra ele hoje. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu pequei feio. Eu acho que por isso que eu fiquei assim, com vontade de desistir. Porque a gente sabe quando tá errando com Deus. A gente sabe. E a gente fica com a alma pesada. Mas você precisa se arrepender de verdade. De verdade, de todo o seu coração. E não fazer mais. Igual Jesus falou. Eu te perdoo. Não faça outra vez. Vou até colocar o versículo aqui pra você ler certinho. Você fez uma coisa errada? Arrependa-se de verdade, porque Ele sabe o seu coração. Se você se arrependeu ou não. Mas não faça outra vez. Porque isso não é se arrepender. É só falar da boca pra fora. E Deus tá vendo. Tá lá no trono dele assim. Vamos ver quando que a Alessandra vai se arrepender de verdade. Quando? E ontem à noite eu fui dormir com a alma pesada. Porque a gente sabe quando tá fazendo alguma coisa errada. E ao mesmo tempo falando de Deus, né? Que isso é o pior. Mas sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo. Mas também não demore muito não. Não demore muito não, tá? Porque Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é paciente, mas uma hora Ele vai pegar no seu pé assim, ó, na sua orelha, ó. Minha filha, vamos voltar? Vamos centralizar sua vida? E esse vídeo só foi mais um desabafo aqui do que tá acontecendo. E se Deus falou pra você continuar, continue. Se Ele falou pra você desistir, tentar outra coisa, olhar pro outro lado, faça também, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor pra você em todas as áreas da sua vida, tá? E obrigado por me acompanhar. Até o próximo vídeo. Já me segue e compartilha com alguém se veio essa pessoa no seu coração, compartilha esse vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!